Já foi banido? Ficou banido um dia. Aparentemente já voltou hoje. Ah, é? É. Aliás, só um ponto interessante. Quando o TikTok ele foi banido, os jovens começaram a ficar pé da vida com a situação. A gente fala de quase 170 milhões de usuários do TikTok, né, nos Estados Unidos. E eles começaram a migrar para uma plataforma chinesa também, chamada de Red Note. É, fiquei sabendo. Só que o governo chinês, geralmente, ele separa, né? Ele tem o algoritmo ali, as redes do TikTok chinês e o TikTok americano. O ingresso de pessoas no Red Note foi tão grande em tão pouco tempo que não deu tempo do Estado chinês fazer a separação. E aí? Então começou a ter um intercâmbio entre cidadãos americanos e cidadãos chineses. E algumas coisas assim, de cidadão americano falando para os chineses que eles sabem imprimir armas em impressora 3D. A China relatando algumas experiências do que acontece também, coisa que não tinha esse intercâmbio. Cara, Até a China conseguir limitar a troca aí. que de legal informações. isso, cara. E E essa briga aí, você acha que é pelo quê? No final, que querem tomar o TikTok também para um controle americano ou não? acho que sim, né? A comunicação, Vilela, a gente fala que os dados, eles são o petróleo do século XXI. Quem hoje tem o dado das pessoas, porque quando você tá numa rede social, as coisas que você curte, Tudo tá a sua rastreado, localização, ele consegue saber as suas preferências. Então imagina que eu sou um político, por exemplo, e eu quero, que você vote em mim. Mas pelo seu comportamento na rede social, eu sei que você não liga muito, sei lá, pra economia. Mas você curte muito a pauta, sei lá, de segurança. Sei. Eu consigo fazer, então, uma propaganda específica pra você, falando mal do candidato opositor na questão de segurança e falando bem de mim na questão de segurança, que é o que te interessa, entende? Então, quem controla os dados consegue manipular opinião política, comportamento mercadológico, consegue manipular toda a sociedade. E hoje, o TikTok é uma rede social que engaja muito mais, principalmente com os mais jovens, do que Facebook, do que Instagram e outras redes sociais. Entende? Total. Então, o medo dos Estados Unidos, eles alegaram isso, que é uma questão de segurança nacional. A gente não quer que a ByteDance, que é a empresa chinesa, né, que controla o TikTok, tenha acesso aos dados da população americana. Aí o que o Congresso votou, né, que ou a ByteDance, ela vendia suas operações para uma empresa americana ou estaria proibida de operar nos Estados Unidos. Teve até uns papos que o Elon Musk poderia comprar, que o MrBeast também poderia comprar. MrBeast? Essa eu nem ouvi. Mas acabou não acontecendo. Agora o que o Trump quer, ele fala que quer fazer uma joint venture. Ele adiou o banimento do TikTok por algumas semanas, e nesse período de negociação, ele tá querendo que a ByteDance, ela fique com 50% das operações nos Estados Unidos, e os outros 50% pertençam ao Estado americano. Para que o Estado americano também consiga ter acesso às informações. Você acha que isso vai rolar? A China falou. O que a China falou? Tá a cargo da ByteDance. Porque eles querem passar uma imagem que eles não têm influência na empresa. Mas tem, né? Acho que tem, né? Da mesma maneira que o Facebook, também tem, né? Mas, assim, eles querem passar uma imagem que tá desvinculado. Acho que seria um erro estratégico da China fazer isso. Porque só um dia sem o TikTok já causou um baita reboliço na sociedade americana. A dependência que hoje a sociedade americana tem com o TikTok é muito grande. Então, se eles aceitarem ceder 50% para uma empresa americana ou para o Estado americano, acho que não faria nem sentido, assim, para a estratégia chinesa, que de fato é ter acesso aos dados, né? Não dá para achar que a China é boazinha da história. Claro, todo mundo tá. Só que negar o TikTok vai contra, o discurso do Elon Musk. Eles não falam de liberdade de expressão? Não, tem que ter liberdade de expressão, tem que ter liberdade das redes sociais. Então, como que você vai banir o TikTok, mas ao mesmo tempo falar em liberdade de expressão nas redes sociais? É complicado. Total, cara. Putz, que treta. Os caras estão afim dos nossos dados, né? Você tem dado em casa? Não tenho. Não tenho, não. Nem na rua também. Manda aí, Lene. Ó, o Enoch Kivi, eu até achei que era um trocadilho aqui, mas não é não. Ele perguntou o seguinte, por que o Trump não convidou nenhum líder africano? O Trump, na verdade, assim, essas posses presidenciais, muitas vezes você tem o convite para alguns membros mais próximos. Então foi quase uma novidade o Trump querer transformar isso como se fosse numa convenção da direita mundial. Então ele convidou o Nayib Bukele, a Giorgia Meloni, convidou o Milley, convidou até o Xi Jinping. Só que o Xi Jinping não foi, ele mandou o vice-presidente, né? Mas convidou a China. O Trump, ele telefonou pro Xi Jinping faz questão de 2 dias aí, para tentar intermediar a situação para que não chegue de fato numa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas de fato, né, eu acho que é interessante para ver assim como o Trump ele tem uma esfera de influência muito forte na Europa e na América Latina,
mas ignora um pouco até o continente africano. Ó, tem mais uma aqui, o Caio Augusto, ele fez um comentário, na verdade, ele falou assim, ó, o dia em que ameaçaram a deportação na Flórida, o comércio parou, e nessa nova leva, observação, captação se constrói com recurso, e os Trumps, aí ele colocou N, tem isso, aí não sei se Não tem isso. não tem isso, ou enfim. Acho que é mais ou menos a ideia, né, que a gente pensa como se reforçar a polícia de fronteira, ou então até colocar o exército, talvez, para colocar nessa ação, seja uma coisa super simples, super barata. Isso é caro, exige recursos financeiros, humanos, e, de novo, compromete muito a economia, principalmente da porção mais sul dos Estados Unidos. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas dizem que quando você vai para a Flórida, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar alguém falando espanhol. Esquece, cara. Falar inglês é muito difícil lá. Se você quer falar inglês e não acha ninguém, os caras te atendem já falando espanhol. Tem até um tipo de língua que fala que é o Spanglish que tá surgindo agora, né? Que eu tava lendo que, por exemplo, em inglês fala cool, né? Tipo, legal. E tem esse íssimo que é mais hispânico. Tipo, isso aqui é divertidíssimo. Então a galera tá falando coolíssimo agora. Coolíssimo. Que é uma mistura de, né? Cool com legalzíssimo aí. Total. Vamos falar mais sobre a posse do Trump. Você assistiu, então? Qual foi o tom? O que aconteceu lá? Dá uma resumida na posse dele. E você lembra da anterior, como foi? Pra dar uma comparada? Eu não tô lembrado direito Do Trump ou do Biden? Do Trump. Do Trump? É. Não, então, ó, essa posse, acho que assim, ela foi... O Trump, ele realmente fala bem, né? Então, acho que não teve grandes problemas em relação à sua retórica. Ele falou tudo o que ele deveria ter falado. Acho que foi importante a participação de vários ex-presidentes democratas, inclusive. O Bill Clinton estava lá, a esposa dele também, né? A Hillary Clinton, que concorreu com o Trump, também estava lá. O Biden, a Kamala. Eles quase nunca aplaudiram nada do que o Trump falava, mas também faz parte, né, do jogo político. Então, assim, mostrou, né? Pelo menos os democratas estão tentando passar um tom que eles são... Acho que foi proposital isso, que eles são mais democráticos do que foi o Trump, porque ainda pesa muito a questão do Capitólio na última posse do Biden, que o Trump se recusou a fazer uma série de processos, alegou que teve fraude eleitoral. Então, passou um tom assim de que os democratas, eles querem ainda corroborar com a democracia. Também não acho que eles façam isso porque eles são bonzinhos, mas sim para tentar passar a imagem que o Trump é o radical. Nós, democratas, somos os bonzinhos da história, né? Acho que ele foi... Não só ele, mas o Vance também. Foram bem contundentes em algumas questões de expansionismo, em algumas questões ligadas, por exemplo, à pauta da cultura woke também, que ele vai combater. E foi mais isso, assim. Do ponto de vista internacional, Vila, eu achei interessante pra gente tentar relacionar com o Brasil, o que pode acontecer com o Brasil, assim, né? Que você até perguntou na introdução. Porque